E aí, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou falar num assunto hoje que eu acho que muitos, às vezes até tem certa, ou ficam na dúvida se faz ou não faz, que é uma compra de veículos que estão parados há um certo tempo ou até abandonados, né? Eu já tive várias experiências aí, até um tempo atrás eu tinha me prometido que eu não faria mais isso, de comprar carro que está muito tempo parado, né? Mas, enfim, às vezes aquelas coisas são mais fortes do que a gente, né? E um exemplo é esse ômega. Tá? Esse ômega que tinha estava 7 anos parado. Tá? Ficava numa garagem fechada, tranquilo, não pegava umidade, nada disso, né? Mas, enfim, é muito tempo para ficar sem rodar, né? Aí outra, eu comprei uma vez um Fusca 1970, que o cara fez a restauração dele e não andou. A mesma situação, eu comprei uma C10 também, uma 1975 era o ano dela, com motor 6 cilindros 261, tá? Que também comprei ela. Na verdade, ela era muito bem guardada, muito bem cuidada, mas não andavam com ela, tá? Então vamos começar pelo ômega, as experiências. Porque na verdade assim, ó, o que que acontece? Tu encontra às vezes, a situação desse ômega foi como eu falei há pouco, eu tinha prometido que eu não comprei mais carro parado. Há muito tempo não. Se ficou aí alguns meses parado é uma coisa, agora quando começa a bater em ano, 2, 3 anos, né, que nem o ômega foi muito tempo parado, ficou muito mais ainda, aí tem que abrir bastante o olho, né? Mas enfim, começamos a circular o carro, daí dá para ver, questão de roda original, faróis originais, sinaleiras traseiras originais. Então, assim, nota fiscal, manual do proprietário, sabe, estofamento original, tinha muita coisa assim, era mais coisa boa do que ruim, né? Boa parte da pintura era original, mas eu acabei fazendo alguns retoques nele, coisas que são normais, né? E, enfim, foi feita a aquisição desse ômega aqui. Mas aí começa toda aquela história. Aí a gente não pode ter dó do dinheiro ou, enfim, né? Porque o que acontece? A primeira coisa que foi feita nele foi, na verdade, foi feita a revisão do sistema de freio dele, desde líquido, mangueiras, pastilhas, né? Questão de rolamentos também foi olhado. Foi tirado a água do sistema de aquecimento. Na verdade, foi só de saída colocado só água, sem aditivo, para primeiro fazer circular e tal, para depois, mais adiante, ver o que acontece para botar um aditivo, né? Aí foi feita a troca do óleo do câmbio, óleo do motor, óleo diferencial, né? E como ele se tratar de um veículo automático, que na verdade ele hoje está com 117 mil, na época ele estava com 115 mil. Isso é uma quilometragem que é original dele. Eu tinha muito medo do câmbio automático. Do motor em si, assim, até não teria tanto medo, até o cabeçote por ser fato de ser de ferro, né? Se fosse alumínio, eu acho que daí eu não compraria. Mas enfim, bora lá. Eu tinha muito medo do câmbio, como eu falei, do motor até que não. E, enfim, aí o que que foi feito nessas histórias de fazer a troca do óleo do câmbio? Foi instalado um radiador separado, tá? Bem aqui na frente, foi desmontado o para-choque, a grade e tal. E instalamos um radiador auxiliar somente para o câmbio, tá? Porque o radiador do óleo do câmbio circula junto com o tá acoplado junto com o da água, né? Então o ômega, principalmente o 4.1, todo mundo sabe que na verdade um dos defeitos dele é que esse motor aquece bastante, né? Então, e o outro, um dos maiores defeitos que prejudiciais do câmbio do ômega, do câmbio automático do ômega, é justamente o superaquecimento. Tá? Então foi colocado um radiador separado aqui na frente, que os dois sistemas funcionassem individuais, tá? A refrigeração do motor fica só no radiador mesmo, e o do câmbio tem o seu radiador separado bem aqui na frente também, tá? E assim, acho que foi uma ideia acertada, tá? E, enfim, aí foi andado uns 200 quilômetros com ele, 300 talvez, me lembro certo. E aí foi feita a substituição do óleo do câmbio de novo, tá? E, enfim, óleo do motor de novo. Eu sei que é um pouquinho de exagero, mas é que se dá qualquer pane ou qualquer coisa, sabe que em ômega não é brincadeira. Nenhum carro hoje em dia não tem mais manutenção barata, esquece isso aí. O pessoal tempo atrás brincava, né? Fusca é barato, enfim.
Os próprios Gol é barato, vai vendo, vai mexer, vai fazer um motorzinho de Fusca hoje em dia. Tá? Se tu faz e troca cabeçote, mexe, vira briquim, uma outra coisa tu vai gastar 10 mil. Tá? Não tem mais nada hoje em dia barato. Enfim, voltando ao ômega. Aí foi feito de novo o líquido de arrefecimento, também foi trocado. Aí já foi colocado um pouco de aditivo dentro. Né? Então assim, ó, o motor funcionou perfeitamente, tá? Não teve nenhum tipo de problema. O câmbio funciona assim fantástico, é uma das coisas assim que mais me alegrou, tá? Esse câmbio funciona, agora já andei bastante com esse carro. Não teve nenhum tipo de problema, não dá tranco, engata tudo certinho, não faz nada de errado, tá? O piloto automático dele funciona perfeitamente. O botão que tem na alavanca ali, do botão do S, que você pode abaixar uma marcha ali, tudo funciona, isso é uma maravilha. Escapamento foi trocado, ele ainda tem o catalisador original ainda, tá? Então do catalisador para trás foi trocado, botado o escapamento novo, que ele estava bem prejudicado já, estava bastante enferrujado, já tinha furo, podre, enfim. E botei uma ponteirinha lá atrás que deixa um pouquinho mais o ronco dos 6 cilindros, nada com exagero, porque o automático já não tem um ronco legal que nem o manual, né? Só para dar para dizer que tem um 6 cilindros, né? Mas a minha dor de cabeça, então, foi com o sistema de arrefecimento. E isso é um negócio que tem que levar muito em consideração quando você vai comprar um carro que está há muito tempo parado. Então, assim, a minha dor de cabeça com esse ômega aqui foi o sistema de arrefecimento. Eu tive que trocar um monte de mangueiras, tá? Aí, como esse aqui ele é 1,95, ele vinha com a ventoinha viscosa, certo? Essa não estava fazendo o trabalho dela como deveria. Daí o motor, não é que ele aquecia, aquecer de estragar, mas eu notava que ele sempre andava um pouquinho além, porque eu já tive eu tive o ômega manual, eu tinha um 97, um branco manual, tá? E tinha um amigo meu que tinha um 98 automático. Aí eu andei com o carro dele e na verdade esse aqui sempre andava com a temperatura um pouquinho além do que aquele. E eu sempre cismava, não pode ficar dessa forma, ele vai ter que trabalhar um pouco mais frio, né? E daí tem o meu amigo o Vitor Hugo, que tem até canal no YouTube também. Cara, o que nós dois conversamos justamente sobre essa questão desse sistema de aquecimento. Né? Mas enfim, para não me prolongar muito aqui, tive que trocar radiador, tive que botar a viscosa nova, comprei uma válvula termostática da Valar, ela trancou, tá? Trancou a válvula, sorte assim que eu estava perto de casa e eu notei logo, parei, não andei. Depois foi substituída a válvula, o conjunto de mangueiras foi trocado. Então assim, ó, me deu assim bastante dor de cabeça. Então assim, uma das coisas que eu digo assim, comprar carro parado, deem muita atenção ao sistema de arrefecimento do carro. Isso é uma coisa assim, principalmente em carros dos anos 80, eu diria assim, de 88 em diante, por aí, né? Ainda mais agora que nem um ômega, que já os carros tem já como é que eu vou te dizer, um pacote muito maior de coisas, né? Porque tem muita coisa que pode te incomodar no ômega, isso é direção hidráulica, é ar-condicionado, daí é que nem tem assim, que ele tem então a viscosa, ele tem outras duas ventoinhas auxiliares ali na frente. Então assim, isso tudo tem que estar funcionando. Outra coisa assim, porque esse ômega, quando eu comprei ele tinha o defletor, aquele que vem bem embaixo aqui, e ainda tem a proteção do motor, que é um plástico grande, por baixo do cárter, certo? E eu tirei isso fora, até porque eu acabei baixando a frente dele um pouquinho depois, tá? E aí isso fica muito baixo. E eu acabei tirando fora esses dois defletores, o da frente aqui e o que vai para trás, a peça maior, né? Só que uma coisa que comecei a chamar a atenção, às vezes quando eu vi um amigo meu, quando eu fui fazer na verdade geometria, ele deu uma volta com o ômega voltou. E aí eu borrachei, sabe que sempre tem um pó, tem alguma sujeira no chão. Quando ele entrou com ele deu uma pequena acelerada no ômega, aí eu vi que o pó, na parte de baixo assim, ele jogava todo o ar reto para baixo, né? E aí me deu aquele estralo. Putz, eu tenho que botar aquele defletor embaixo. E tu sabe que eu cheguei em casa assim, a primeira folga que eu tive, eu já tinha deixado ele separado, porque as polquinhas eu tinha guardado tudo, né? E a primeira folga que me deu, eu botei ele. Hoje, se na verdade eu ligo o carro e deixo o pé para fora da porta aqui, ó, eu sinto o vento que bate nesse defletor aqui por baixo e eu sinto ele lá na porta e no pé. Se eu tô de chinelo, lógico, né? Aí eu sinto o vento lá, ó. Tu vê a diferença que um defletor desses já faz, né? Mas a proteção embaixo do motor eu acabei não colocando, ele fica muito baixo.
Pelo fato de eu ter baixado ele um pouquinho, principalmente se eu fosse dar uma marcha ré e ele engata alguma coisa, não ia dar muito certo. Acabei deixando esse fora. Mas esse defletor faz uma grande diferença na frente. Ele faz uma grande diferença porque assim ele tocava todo o ar pro chão da viscosa e agora não, agora ele bate em cima do defletor e toca ele direto em cima do cárter, tá? Outro detalhezinho, na verdade, assim, ó, que eu tive com esse ômega também, como é um veículo que está parado, e isso é uma coisa que também todos vão fazer, que os outros dois que eu comprei também isso aconteceu, é vazamento de óleo, tá? Esse aqui, na verdade, quando eu comecei a andar, ele começou a pingar 2 pingos de óleo na junção do motor com o câmbio, tá? Aí dali a pouco já tinha uns 4, 5 pingos, dali a pouco já tinha uma pequena pocinha, dali a pouco já tinha uma mancha assim de uns 15 centímetros de óleo. Daí eu acabei naquela vez foi tirado o câmbio fora, tá? Mas isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Isso aí não é tão difícil assim. E daí o que foi feito? Foi trocado aquele retentor que vai lá, né? E já que estava tudo fácil de chegar, também foi baixado o quadro até para fazer uma revisão bem certinha na suspensão dele e já foi botado uma junta sabó no cárter. Tá? Aí já foi aproveitado feito. Então, graças a Deus, ele não tem nenhum tipo de vazamento, que nem no sistema de aquecimento não baixa uma gota de água. Tá? Então agora ele está assim fantástico, tá funcionando muito bem, né? Aí a C10, naquela vez que eu comprei, essa literalmente eu tive que mexer no motor, mexer no câmbio e mexer no diferencial. Tá? No diferencial não que ele estava com problema, mas sim os calços que seguram atrás, os fechos de mola estavam tudo solto. Tá? Então ele acabou deslocando e estava dando vazamento. E justamente porque lá na parte traseira da C10 trabalhava, ele também acabou dando uma folga lá no câmbio, na frente ali, e vazava óleo, onde é que saiu o cardan que ia para o diferencial. O motor, então assim, virou um troço que não tem explicação, né? Eu tive que tirar o motor fora justamente para trocar as juntas dele, né? E quando foi tirada a tampa de válvulas daquela caminhonete, daquele 6 cilindros, as válvulas dos 3 cilindros dianteiros nem lubrificavam, tá? Tava tudo entupido e na verdade o cara que fez a restauração dela era uma caminhonete muito bonita, tá? Ela tá em Minas Gerais hoje, aquela caminhonete. Mas o pessoal, acho que o mecânico assim não era foi de má fé, porque as listas, as notas, tudo o proprietário me deu junto que ele fez e ali constava tudo como feito, mas não, né? Então eu fiz pintura de motor, foi feito todo esse sistema de limpeza e embaixo no cárter, quando foi tirado o cárter fora, eu tenho vídeo até hoje disso ainda. Tinha uma pasta, uma gosma assim, pronta para chegar no pescador ali, pro pescador puxar e entupir. Então assim, tinha tudo para dar problema aquela caminhonete, né? E no Fusca aquele que eu também comprei, daí na verdade é um sistema não tem água, né? Então aí já pouco não é tão complicado. Mas eu tive que acabar fazendo o motor daquele Fusquinha, né? Ficou muito tempo parado. Então aquele ali eu tive que acabar mexendo no motor, só que daí eu acabei pegando um pouco pesado. Eu comprei um bloco novo, um virabrequim, 0 km, original Volkswagen, comprei cabeçotes também. Aí o que eu fiz? Eu mandei uma carburação para São Paulo, lá para o Silvio Carburadores, ele preparou para mim. Aí eu transformei ele num 1600 dupla carburação, botei um comando EMP naquele Fusca. Tá? Depois com dupla carburação, os cabeçotes foram um pouco trabalhados ali na época aquele ali, eu sei que no bloco eu paguei 2.000 na época, tá? No virabrequim eu paguei 1.500 e na hora que eu me lembro eu paguei R$950 em cada cabeçote, tá? Tudo peça original, depois foi trabalhado, que nem no caso dos cabeçotes, né? E eu sei que daí me deu uma conta na época ele perto de uns 8.000 para fazer o motor. Hoje a preparação dessas tranquilamente você gastaria muito mais, vai para uns 12 mil em torno disso aí, né? Mas o Fusquinha virou um monstro depois, tá? Porque ele ficou todo assim... eu tinha botado as rodas nele então dos Fusca 61, 62, que é uma roda fechada, né? Só tinha botado tala larga na traseira. E aí ficou um Fusca que andava demais. Tinha botado uma alavanca de engate rápido da EMP também. Era um Fusca assim bem interessante mesmo, né? Bem interessante. Que nem da C10, questão do arrefecimento, é um pouco já sistema um pouco mais raiz, né? Aqueles radiador ali,
não são tão, como é que eu vou te dizer assim, que nem hoje esses de alumínio aí, acaba não durando muito tempo, né? Enquanto que tu vai usando, beleza, mas deixou parado e começa a dar problema, né? Mas esses mais antigos aí, que nem o Maverick, que eu tinha comprado também, um carro que tava 2 anos parado. E daí esse, na verdade, o que me incomodou com esse Maverick foi a questão da elétrica dele. Elétrica que eu digo assim, eles tinham botado um sistema de ignição eletrônica, o tal do sistema Hall. E não tinha vez que eu saía de casa que eu conseguia voltar com ele andando, era impossível. Eu quase enlouquecia com aquele Maverick. E aí até eu consegui um sistema de ignição eletrônica da Bosch, né? Daí sim, né? Foi instalado aquilo ali e aí resolveu. Né? São coisas eram mais básicas. Mas agora que nem o Ômega, eu sempre disse assim, carros anos 90 que são um pouco mais completos, tem um pouco mais de detalhes, esses aí tem que abrir um pouco o olho, né? Porque na verdade, às vezes a brincadeira pode ir longe, né? Eu sempre digo assim, ó, quando eu comprei o Ômega e começou a aparecer esses defeitos, eu sempre pensava para mim, diz, olha, é que nem você pular dentro do rio, ou você nada ou você morre, né? Então, cara, foi seguir, bora lá, mas enfim, hoje estou curtindo e eu sou um cara que gosta do Ômega, e então hoje eu curto ele, vou para eventos, vou com a família e é nota 10, tá? Hoje eu tô curtindo, hoje não tenho mais dor de cabeça, só alegria, né? Mas eu digo assim, ó, comprar carro parado, leva mecânico junto, caso você não entenda de mecânica, tentam investigar, tentam olhar o máximo o que der para olhar, né? E mesmo que depois comprem, faz a revisão tudo certinho, veja questão de óleo, veja questão de fluido de freio, veja os rolamentos, isso aí tudo faz uma grande diferença depois, né? Mas beleza, pessoal, acho que acabei me prolongando um pouquinho aqui no meu vídeo. Na verdade, eu teria muita coisa para falar ainda, mas acho que não adianta o cara se espichar demais, né? Mas enfim, só as coisas que eu, na verdade, passei, umas dicas também, no caso, quem vai comprar algum veículo que está parado ou abandonado, né? Tem que abrir o olho, né? Tem que olhar bastante coisa aí, porque às vezes muita gente quer realizar um sonho, né? Às vezes de comprar um carro que está lá, mas daqui a pouco isso pode virar um pesadelo ou um problema, né? Então eu digo uma assim, ó, se você vai comprar e já está com o teu dinheiro assim contado, depende do carro que é, nem compre, tá? Porque isso às vezes pode te causar assim inúmeros problemas em tudo que é sentido. Ainda mais se a patroa em casa for brava. Tá bom, pessoal. Beleza então. Forte abraço a todos aí. Valeu.